Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. E dessa vez a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos de banco de dados. Dessa vez a gente vai fazer consulta no banco de dados, beleza? Então espero que vocês estejam todos aí com a bebidinha de vocês. Eu estou aqui com um restinho de Coca Zero. Vou até dar um golinho aqui para a gente começar essa aula, tá? Peguem as bebidas de vocês e bora pro vídeo. Bom, pessoal, dessa vez o que eu trouxe aqui foi um banquinho pronto, tá? Então eu tenho um banco pronto bem aqui, tá? Basicamente aqui eu tô só criando as tabelas. É um banco estilo Uber, sabe? Então eu tenho uma tabela de avaliação, corrida, motorista, passageiro e veículo. E eu tenho os inserts de alguns valores aqui dentro, só para a gente poder brincar, tá bom? E aí se vocês vierem aqui em View Diagram, vocês têm o diagrama aqui do nosso banco, tá? Mesma coisa que a gente fez ali nas aulas anteriores, lá nos vídeos anteriores, beleza? E bom, a gente tinha visto ali em DDL os comandos de create, alter e drop, né? E em DML a gente tinha visto insert, update e delete. E aí faltou basicamente um comando para select, que em alguns locais está, esse comandinho está como dql, data query language, tá? Então basicamente a instrução mais básica de um select é select asterisco from e o nome da tabela. Vou utilizar aqui a minha tabela de veículo. Select asterisco from veículo. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai me trazer todo mundo que tem veículo, todas as linhas, todas as colunas. Esse asterisco aqui, basicamente está dizendo, ó, me traz todas as colunas, tá? Se eu quiser limitar, eu tenho que botar aqui o nome da coluna. Então, cor, modelo. Se eu executar aqui, ó, beleza? E se eu quiser limitar o número de linhas, eu vou dar um limite. Então, digamos, limite 10. Ele só traz as 10 primeiras linhas. O limite 2, as duas primeiras linhas, tá? Tem um comando que é o offset que você consegue pegar ali no meio da tabela, tá? Mas eu acho meio inútil, realmente eu não usei, então não vou passar aqui, tá? Então, uma vez que a gente consegue selecionar nossas colunas a partir de uma tabela, a gente já consegue trazer qualquer dado, tá? Mas no mundo real, a gente nunca vai trazer tudo, até porque tudo é muita coisa, né? A gente está fazendo aqui com umas tabelinhas bestinhas. Mas no mundo real a gente tem milhões de registros, né, numa tabela. Então, o que a gente vai precisar é de um filtro. E aí que entra a nossa instrução where, que a gente está dizendo onde a gente vai, ou melhor, onde, né? É, a gente vai fazer aquele filtro, tá? Então, basicamente, a gente vai dizer aqui, um exemplo, where, onde, cor igual a branco. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai trazer para mim todos os veículos que são da cor branca, tá? E aí, basicamente, a gente aqui no E, a gente tem inúmeras possibilidades, tá? A gente começa com os operadores matemáticos. Então, aqui a gente vai ter o igual, o diferente de, a gente vai ter o maior ou igual, a gente vai ter o menor igual, e só o menor e só o maior, tá? Então, se eu quero igual a branco, ele me traz isso. Se eu quiser diferente de branco, ele me traz isso aqui. Se eu quiser maior ou igual a 10, só que aqui eu vou botar meu ID veículo, ele traz para mim só os registros que tem um ID veículo de 10 ou superior, tá? E aí, uma vez que eu já consigo utilizar meus operadores matemáticos aqui, eu parto para os meus operadores lógicos, que são basicamente o que a gente vai utilizar aqui, o AND e o OR, tá? Então, se eu quero que seja da cor branca e o modelo
igual a Corolla, o que ele vai trazer para a gente? Os nossos dois Corollas brancos que a gente tem na base, tá? Se eu quiser que ele seja branco ou Corolla, ele vai trazer para mim tudo que é branco e tudo que é Corolla. Ou é um ou é outro, tá? Então ele vai trazer aqui meus dois Corollinhas brancos, né? Primeiro e o último. E vai me trazer o Corolla cinza, vai me trazer o Corolla preto, vai trazer o meu City branco, meu Creta branco e assim por diante, tá? E aí com isso eu começo a brincar, né? Então vamos dizer que eu quero que seja da cor branca e o meu modelo vai ser Onix, né? Que é uma maravilha, né, pessoal? Ou modelo Corolla. Se eu executar isso aqui, olha o que ele faz. Eu pedi que fosse branco, mas ele me traz ainda de outras cores. Por quê? Da forma que o SQL está vendo isso aqui, sem parênteses nenhum, ele está lendo assim, ó. Que eu quero que seja branco e o modelo ONS, ou então qualquer Corolla. Por isso que ele está me trazendo o Corolla cinza e o Corolla preto. Agora, se eu quiser forçar que seja branco e o modelo um desses dois, eu tenho que mudar aonde está o meu parênteses. Se eu fizer isso aqui agora, eu tenho tudo que é branco e que seja nos modelos Corolla e Onix. Beleza? E além disso aqui, eu tenho alguns outros comandos aqui, como o in, o not in, o like, o between. O like e o between eu vou deixar para um outro momento, mas basicamente o in e o not in, eles são uma lista, tá? Então, o in a gente está adicionando e o not in a gente está subtraindo, tá? Então, se eu quero que meu modelo seja Onix ou Corolla, eu posso simplesmente dizer modelo em Onix, vírgula, Corolla. Ele vai me trazer exatamente as mesmas três linhas. E se eu quiser que não seja nenhum dos dois, not in, vai me trazer o Logan, Creto e City. Beleza? Beleza? E aí com isso aqui, a gente já consegue trazer os nossos dados filtrados, tá? E aí uma coisa que a gente pode querer fazer a partir daqui é começar a agrupar os nossos dados, tá? Então vamos dizer que eu queira contar os meus registros, então vou dar um count aqui, count asterisco. Quando eu faço um count, eu posso fazer um count asterisco ou um count uma coluna, mas vai dar na mesma coisa, tá bom? Então eu posso dar simplesmente um count asterisco aqui e eu quero contar os modelos que tem na base. Eu vou tirar nossa restrição aqui. Opa, opa. Vou tirar nossa restrição aqui. E aqui eu tenho uma função de agregação, tá? Então, se eu executar só isso aqui, o que ele vai dizer? Ele vai dar erro, dizendo que se eu estou agregando, agrupando aqui, eu preciso de uma instrução chamada group by. E eu tenho que dizer por quem que eu estou agrupando. Se eu estou agrupando as minhas linhas, eu estou agrupando por modelo. Quando eu faço isso, ele traz para mim todos os modelos que eu tenho e a contagem de cada um deles. Então, eu tenho um modelo de cada um deles aqui. E do Corolla eu tenho 4. E do Onix eu também tenho 4. Tá? Então, quando a gente fala de funções de agregação, as mais comuns, né? A gente tem várias, na verdade. Mas as mais comuns aqui para a gente vão ser, só escrever aqui, funções de agregação. E a gente tem aqui o count, o sum, a VG, tá? Então aqui eu estou contando as minhas linhas por modelo, tá?
Vamos utilizar aqui uma outra tabela, nossa tabela de avaliação. From avaliação. Que aqui a gente tem um dado numérico, que é a nota. Então, digamos que eu queira saber aqui a média da nota dos meus motoristas, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que eu quero pegar o meu ID motorista, melhor, o ID corrida, porque a gente não tem motorista, né? Vai ser o ID da corrida, um AVG da nota, group by ID corrida, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho a média dos meus carinhos, tá? E aí vocês percebem que está tudo meio que fora de ordem aqui. Pô, eu quero saber quem que é. Eu quero ordenar isso aqui. Quero dos maior média para o menor média. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é usar o order by. Então, eu vou ter aqui dizendo que eu quero ordenar a minha coluna. Eu vou dar um nome para a minha coluna aqui de AVG. Ó. Percebe que eu só ver AVG? Como média nota. Order by média nota. Se eu fizer assim, só assim, ele por default ele vai ordenar de forma crescente. Então, primeiro estão os meus motoristas aqui com nota 1, tá bom? Minhas corridas com nota 1, melhor dizendo, tá? Mas eu quero do maior para o menor, tá? Então eu vou fazer isso aqui descendente. Vou dizer que tá aqui, ó. Tá aqui do maior para o menor, tá? Por padrão, então, a gente tem o ascendente, beleza? Golinho na coquinha? Beleza. Então, com isso aqui, basicamente, eu consigo escrever queries até um tanto quanto complexas, tá? Isso aqui é o básico de SQL, e isso aqui é o que a gente usa, pô, basicamente toda query. Em toda query, quase, a gente tem uma agregação, a gente tem um filtro, a gente tem uma ordenação, a gente sempre está selecionando dados, a gente está pegando isso de alguma tabela, tá? Tem um outro carinha aqui que é legal, que é o distinct. Se eu der um select em modelo aqui, se eu der um select em modelo, ele vai me trazer todos os modelos que tem, tá? Só que vocês lembram que tem vários Corollas, vários Onix, né? Deixa eu dar uma ordenada aqui, ó. Se eu ordenar por uma coluna que é texto, ele vai ordenar isso de forma alfabética, tá? Vou botar aqui ascendente, order by modelo ascendente. Então, a gente tem desde o 208, a gente tem 4 Corollas, a gente tem 4 Onix, né? Então vamos dizer, porra, eu não quero que ele me mostre repetido. Então a gente pode fazer aqui o distinct do modelo. E aqui, ó, ele vai trazer para a gente apenas um Corolla, apenas um Onix, tá? Então isso aqui serve porque, na verdade, nos nossos dados, geralmente a gente tem muita repetição, né? Então, na base real, a gente ia ter trocentos carros iguais. Então, isso aqui serve para a gente distinguir, pegar os únicos, tá? Da nossa tabela ali, da nossa coluna. Beleza? Galera, isso aqui é o basicão de SQL. Isso aqui já dá para escrever bastante query, já dá para ficar brincando bastante, tá? E fazer umas coisas relativamente complexas com isso aqui, tá? Ainda mais se a gente misturar várias tabelas. Mas isso eu vou deixar para um outro momento, tá, pessoal? Que aí a gente vai falar de join. Para esse primeiro momento aqui, a gente entender como é que se estrutura uma query é mais do que o suficiente, tá? Entender que a gente tem essa série de comandos, tá? E que eles são escritos nessa sequência, tá? A sequência ela não pode mudar. A gente tem as nossas
funções de agregação, a gente tem os nossos operadores matemáticos, nossos operadores lógicos, tá? Tem muito mais coisa que dá para a gente fazer, mas por enquanto vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, beleza? Por fim, último gole na coquinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.